Olá, galera. Tudo bem? Alunos do 8º ano A e B, da Edgar Francisco. Então, vamos falar sobre sequência recursiva e não recursiva. Vamos ver sobre cada um deles. Sequência recursiva. Quando cada termo depende do termo anterior, ou termos anteriores, né? Não depende precisamente somente de um termo. Então, eu tenho que ter um termo inicial, um número inicial para obter os meus números seguintes. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, nós temos aqui uma sequência considerada sequência recursiva, por quê? Vamos analisar. Temos os termos 3, 7, 15, 31 e continua. Então, a gente tem que obter uma regra para a gente poder os termos seguintes. A regra obtida nesse momento foi que eu peguei o primeiro termo, que é o 3, daí eu multipliquei por 2 e adicionei 1. Daí eu consegui obter o próximo termo que temos aí em questão, termo 7, o número 7. Então, pegando o número 7, multiplicando por 2 e adicionando o 1, aí nós temos o quê? Nós vamos ter 15, e assim vai. Nós pegarmos o 15, 15 vezes 2, mais 1, vamos ter 31. 31 vezes 2, mais 1, vamos ter 63. E assim por diante. Esse é o nosso termo chamado termo recursivo, certo? Então, nós temos sequência de Fibonacci. Fibonacci vem por quê? Vem a sequência dada pelo matemático Leonardo Fibonacci, onde essa sequência dele tem uma determinada regrinha. Eu preciso somar os dois primeiros termos anteriores para adicionar o termo seguinte. Então, se nós temos como exemplo essa sequência, então vamos analisar. Se eu tenho os dois primeiros números são iguais, no caso é o 1, nós temos 1 mais 1, 2. Então, eu vou fazendo a minha somatória. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5, 3 mais 5, 8. E assim eu vou obtendo todos os números que temos aqui na nossa sequência, certo? É bem interessante essa regrinha, simples e interessante. Temos a sequência também chamada sequência não recursiva. Essa sequência não recursiva, ela não depende do termo anterior. Há uma associação, tá? Mas ela não depende do anterior para eu obter o seguinte. Então, se nós temos aqui como ideia esses números aqui, já dá para ter uma lógica que está pulando, está indo de 5 em 5. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim vai. Então, já temos a ideia que faz parte da tabuada de 5. Então, 0 mais 5 igual a 5. 5 mais 5, aí vem o número seguinte, 10. 10 mais 5, aí vamos obter o 15. 15 mais 5, vamos ter 20. E assim vai. Bem interessante também, bem prática, essa nossa sequência não recursiva. Temos também uma sequência chamada sequência infinita. Ela não depende do termo anterior para encontrar o termo seguinte, tá? Então, se nós obtivermos aqui vamos ter como um padrão aqui o potência. Então, nossa potência, vamos ver aqui, é potência de 0 elevado a 2, 0. Aí, 1 elevado a 1, a 2, desculpa, 1, 2 elevado a 2. Então, nós temos sempre, ó, 2 elevado a 2, vamos ter o quê? Vamos ter o 4, 2 vezes 2, 4. Nós tivemos 3 elevado a 2, tá? Tivemos o 3 elevado a 2, nós vamos obter 3 elevado a 2, vamos obter o 9. 4 elevado a 2, 16. 5 elevado a 2, 25. E assim sucessivamente, tá? Então, para eu obter, a minha regrinha que foi dado aqui, para eu obter os números que nós temos aqui no exemplo, eu tenho que fazer uma potência, tá? Então,
Foi esse o parâmetro que foi elaborado para podermos obter esses números dessa sequência: 0, 1, 4, 9, 16, 25. Tá? Temos um exemplo aqui, é um exercício e um exemplo que serve para a gente treinar um pouco, tá? Vamos analisar o seguinte, eu tenho aqui, tá pedindo para eu escrever os 5 próximos termos da sequência, usando a regrinha de Fibonacci. Então, o que é a regrinha de Fibonacci? É eu fazer a somatória dos termos, não é isso? Então, se eu tenho 2 mais 2, eu vou ter qual termo? 2 mais 2 eu vou ter 4, não é isso? Então, eu tenho 4, 2 mais 2, 4. Ótimo. Ah, então, se eu tenho 2 mais 4, eu vou ter 6. Então, aí eu já tenho 4 mais 6, eu já vou ter 10. Tá? 10 mais 6, eu já vou ter 16. 10 mais 16, já vou ter 26. Isso tudo vai estar aqui na minha sequência aqui, que eu queria concluir, acrescentar. Então, os 5 primeiros termos que eu consegui obter foi 4, 6, 10, 16 e 26. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Eu parei até 26 porque eu só pedi os 5 primeiros termos. Tudo bem? Se nós tivermos aqui menos 4, também continuando, a regrinha de Fibonacci, a formação da regrinha de Fibonacci. Mas só que os 2 primeiros termos são 4 e negativos. O que é que eu faço? Aí eu vou para a minha regrinha básica dos sinais, para a gente não perder o ritmo. Já foi explicado isso no início das aulas, a gente explicou sobre essa regrinha. Então, começando pelo 4. Então, eu tenho menos 4, mas não é uma somatória? Menos 4 mais quem? Mais o menos 4 novamente. Então, eu faço a minha regrinha de sinais, que mais por menos dá menos. Então, eu vou ter menos 4, menos 8. Somando, eu tenho o quê? Menos 12. Por que o menos 12? Porque eu vou somar 4 mais 8 igual a 12. Só que eu conservo, prevalece o sinal do número maior. O número maior não é o 8, então ele é negativo. Então, eu terei menos 12. O mesmo procedimento vai ser para os demais. Menos 4 mais menos 8 daria quanto? Menos 8 mais menos 12 daria quanto? Menos 12 mais menos 20. Menos 20 mais menos 32. Esse finalzinho aqui já tenho respondido. Então, nós temos o quê? Vamos voltar aqui. Se aqui eu tenho menos 12, então vamos lá. 4 mais 8, porque mais por menos dá menos, né? Aí eu faço o joguinho de sinal. Vamos tentar montar aqui essa primeira aqui. Vamos montar. 4, menos 4, mais por menos dá menos. Menos o quê? Menos o 8. Então, menos por menos dá mais. Eu vou somar. 4 mais 8. 4 mais 8 dá quanto? 12. 12 o quê? 12 negativo. Tá? Esse primeiro exemplo aqui, ele é para o próximo, tá? Seria 4 mais 4 igual a 8. Fizemos a diferença, tá equivocado o resultado. Próximo, menos 8 mais menos 12, né? Menos 8 mais menos 12. Eu faço a minha somatória. Menos 8, fazendo a minha somatória, eu tenho menos 8, mais por menos dá menos 12, que vai ser igual ao quê? Menos por menos dá mais. Então, 8 mais 12, 20. Conservando, prevalece o número o sinal do número maior. Então, eu vou ter menos 20. O outro, menos 12, tá? Menos 12 mais por menos dá menos. Menos 20,
menos por menos, ó, menos por menos, regrinha de sinal, números, sinais iguais, a gente soma. Então, menos por menos dá mais. Então, eu vou somar 12 mais 20 dá 32, né? 32 negativo. Então, menos 32, tá? E por último, não menos importante, menos 20 mais menos 32, que nós temos menos 52. Tudo bem, gente? Então, continuando aqui. Nas sequências a seguir, reclassifique os termos em recursiva e não recursiva. Então, vamos analisar cada letrinha aí, os termos de cada letrinha. Será se na letra A existe uma lógica? Será se existe uma regrinha? Na letrinha B, será se existe uma lógica também, uma regrinha? Na letrinha C, será se existe também? Então, se houver uma regrinha, uma lógica, sim, uma associação, uma regra em si mesmo, a gente fala que ela é recursiva. Caso, tipo, entre aspas, atropelada, tá? A gente diz que é não recursiva. Então, vamos ver aqui. Na letra A, nós temos, para achar o próximo termo, eu preciso do termo anterior, né? Então, se eu tenho 11, para eu achar o 21, eu criei uma regra. Então, eu adicionei 10. Então, deu 21. Aí, eu já pego o meu 21 para chegar em 31, também tive que adicionar o 10. Eu tenho 31, para chegar ao 41, tive que adicionar 10. E assim vai, certo? Já na letrinha B, observe que os termos estão embaralhados. 8, aí tem 8 de novo, tem 12, tem 13, tem 12, tem 13, tem 10, tem 9. Então, não tem uma ordem. Então, ela é conhecida, é chamada de sequência não recursiva. A letra C, mesmo processo. Está embaralhado. 2, 3, 5, 7, 0, 13, 17. Então, também a sequência não recursiva. E a letra D, menos 6, menos 3, 0, 3, 6. Então, tem uma regrinha de formação. Dá para observar que está pulando, entre aspas, de 3 em 3. Então, é uma sequência recursiva. Tudo bem? Espero que tenha ajudado um pouco, que venha ajudar vocês. Logo, logo eu vou postar para vocês um formulário baseado neste conteúdo, tá? Então, fique bem, um forte abraço, tá? E até breve.